escuta a voz de Deus. Uma voz que parece ser não tão audível, mas quanto mais a gente se aproxima da presença dele, a sensação que tem é que a voz dele vai ficando cada vez mais clara. E como é ruim ouvir uma voz que não se entende, não é? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nos últimos domingos, a gente falou sobre oração. O Antônio trouxe para a gente uma bela palavra sobre o que orar, como orar. Na virada do ano, nós vimos um pouquinho também sobre o que é seguir a Cristo, ou Cristo é o nosso alvo. E hoje eu quero explorar melhor esse assunto com vocês, o assunto de discipulado. Tem dois assuntos, queridos, que são os principais ataques de Satanás pela igreja. Dois, não é a família. Eu sei que você pensou nisso, mas a família é constituída pela igreja. A igreja é quem pauta como a família deve ser. Então, os dois principais ataques de Satanás são sobre a igreja de Cristo e sobre o conceito de discipulado. Se ele consegue acabar com esses dois conceitos de forma bíblica, então não nos resta mais nada do que ser um belo clube social. E nós vemos muito desse sintoma hoje em dia nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas brasileiras. Nós não sabemos direito mais o que é igreja, as igrejas parecem mais um clube, e o conceito de discipulado é muito mais o fato de você ensinar uma pessoa um conteúdo. Quando a palavra de Deus diz que é muito mais do que só ensinar conteúdo, do que só formar pessoas. Olha o jeito que nós formamos pastores. Ele sai de um seminário, ele não é avaliado por pessoas, por muitas vezes na vida dele privada, e ele assume uma igreja local. O que a gente está dizendo para essa pessoa, para esse vocacionado? Eu não avalio sua vida, eu avalio o seu conhecimento. E aí a gente vê o resultado que nós temos hoje de uma igreja, por muitas vezes sem vida. Porque afinal de contas, eu preciso saber bem, falar bem, ser eloquente, não é isso? Meus queridos, quanto mais simples e profunda a palavra, mais ela toca o seu coração. E esse é o nosso objetivo aqui na Calvário, é trazer uma palavra simples, profunda, e que possa simplesmente expor as Escrituras. Hoje, eu queria ler com você o livro de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 27. Quem abrir, por favor, pode se colocar de pé, em reverência à preciosa palavra de Deus. Ajude o seu irmão a encontrar, se ele ainda não encontrou. Abram as Bíblias e os aplicativos. Amém. Todos encontraram? Lucas 9, verso 23 até o verso 27. É o que nós vamos ler. Amém? Diz assim a preciosa palavra do nosso bom Deus. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, em reverência ao teu santo nome, que nós nos achegamos essa manhã. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nenhum conhecimento que eu diga essa manhã vai ser suficiente para trazer luz à vida das pessoas que estão em escuridão, aos problemas infindáveis que nós temos. Mas a Tua palavra, as palavras de vida eterna que saem da Tua boca, Senhor, elas são os que nós queremos escutar essa manhã. Fala conosco, que Teu Espírito Santo haja em nossos corações essa manhã.
É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O título dessa mensagem é o significado do discipulado. O que é discipular? Mas antes de falar sobre o que é discipular, nós precisamos entender o que é um discípulo. Se eu não entendo o que é ser discípulo, eu nunca vou compreender como discipular. Eu me recordo agora na noite de Natal, no dia 25, eu fui no supermercado com meu cunhado, com o Márcio, e nós fizemos algumas compras, e ao sair do supermercado, tinha uma senhora vendendo alguns tecidos. E eu olhei para aquela senhora, e o olhar dela marcou meu coração. Era um olhar cabisbaixo, triste, numa noite de Natal. Mas eu lembro que eu entrei no carro e fui embora. Tentei fingir para mim que não tinha visto o que vi. E no meio do caminho, o Espírito Santo de Deus a todo tempo foi me incomodando de tal maneira que eu não consegui continuar o caminho. Eu falei, eu preciso testemunhar de Cristo para aquela senhora. E aí então eu voltei o caminho. E aí eu cheguei até aquela senhora então, e perguntei a ela se ela conhecia o significado do Natal. Se ela sabia o que aquele dia representava. Ela olhou para mim, meio confusa, meio sem saber o que eu estava querendo dizer. E eu disse para ela, Jesus é o Natal. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. E Ele quer hoje iluminar a vida da senhora. A senhora conhece a Cristo? E ela falou, sim, conheço. Conheço demais. E ela toda entusiasmada já foi pegando a Bíblia de dentro de uma sacola e me mostrando e dizendo, viu? Eu conheço Jesus. Eu falei, é mesmo? E a senhora frequenta qual igreja? Ela disse a mim, nenhuma. E eu perguntei a ela, e quanto tempo da sua vida você gasta para aquele que é tudo para a sua vida? Ela só olhou para baixo, cabisbaixo, sem conseguir me responder. Eu creio que é essa a imagem do evangelicalismo brasileiro nos nossos dias. Nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que Jesus é tudo para nós. Ele representa toda a minha vida. Ele me salvou. Mas bem no fundo a gente não entende nem de onde Deus nos tirou, nem para onde Ele está nos levando. O que, afinal de contas, é ser discípulo? Sendo que todo mundo no Brasil, ou a grande maior parte, se diz cristão. Ou em uma cidade como Goiânia, que é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, nós vemos um número crescente de divórcios, e está tudo certo dentro das igrejas. Nós vemos um número crescente de pessoas que não pagam os impostos, de pessoas que não têm uma vida com Deus, que não guardam tempo para orar. Ou por muitas vezes, crentes de 10 anos, que nunca leram a Bíblia inteira. E têm acesso às Escrituras. Têm acesso ao livro maravilhoso que nós temos. Esse é o retrato do nosso Evangelho. O que está faltando? O que a gente perdeu, será, no meio da caminhada? Como que a gente chegou nesse ponto, será? Queridos, isso não é de hoje. Isso é desde o início da história. No início de Lucas capítulo 9, a gente vai ver o ministério de Jesus se aflorando, começando a criar forma, e o nome dele era divulgado. Todos queriam se aproximar de Jesus. E o texto vai dizer que uma multidão seguia Jesus por onde ele ia. Ele se afastava por vezes para lugares distantes, pegava barcos, e tinha informantes, parece que dentro do povo, que já sabia para onde Jesus ia. E então esse povo perseguia Jesus. A multidão que esse texto diz era de 5.000 homens seguindo a Jesus. Se nós formos pegar os cálculos de mulheres e crianças, tinham mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas seguindo a Jesus. E Jesus olha para elas e as vê como ovelhas sem pastor. E ele diz, vamos alimentá-las. Os discípulos ficam perplexos. Alimentar 15 a 20 mil pessoas, eles dizem para Jesus, Jesus, não tem mercado aqui perto e a gente não tem dinheiro suficiente. Jesus olha para eles e fala, será que vocês ainda não entenderam que eu sou o pão da vida? Que sou eu que alimento? E aí então ele pede, me dê o que vocês têm. 5 pães, 2 peixinhos. É só o que eles tinham.
Jesus pede para eles organizarem a multidão em grupos de 50, em grupos de 100. E aí então, Jesus, enquanto dá graças, compartilha o pão. E o milagre não diz que Jesus fez todos os pães de uma vez e foram distribuídos. É enquanto ele ia dando graças, enquanto eles iam distribuindo, os pães iam sendo multiplicados. E aquele povo come tanto que fica satisfeito. E no final, eles ainda passam com cestos colhendo as sobras. O que Jesus queria dizer é: tem de mim para todo mundo. Eu sou o pão da vida. E aí, queridos, Jesus se afasta após esse milagre, e ele sabe que no meio da multidão tem muitas motivações diferentes. Tem alguns que buscam Jesus por causa do milagre. Eu quero a cura. Eu quero Jesus curandeiro. Eu quero Jesus que vai resolver os meus problemas. Eu quero Jesus que vai me salvar do meu casamento ruim, dessa mulher que eu não aguento mais, desse marido que eu não suporto ver, desse emprego que só me dá problema. E nós então olhamos para Jesus como aquele que resolve problemas. Ele se separa, como ele sempre fazia, e ele gasta tempo com os discípulos, por mais uma vez. E aí, ele faz a pergunta que eu vou te fazer essa manhã, nesse momento. E no final do sermão eu quero que você responda de novo. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou para você? Essa é a pergunta que ele te faz. Ele é só alguém do qual você corre para resolver os seus problemas? Ou ele é aquele que tem a companhia, o pão da vida, aquele que te alimenta não só fisicamente ou espiritualmente? Queridos, o que esse texto quer dizer é que existe uma condição para ser discípulo de Jesus. Nem todos da multidão vão ser discípulos. E Jesus então, depois olha para a multidão e estabelece uma condição, como se fosse um contrato mesmo. E ele diz: infelizmente não são todos vocês que vão me seguir. O que esse texto diz é que discípulo, e preste atenção nisso, discípulo é aquele que tudo abandona e segue com toda a sua vida, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade mental, física e intelectual, o seu Salvador, porque encontra nele o maior valor. A condição de Jesus é muito clara: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eu queria ver esses 3 pontos com você essa manhã, sobre o que significa ser um discípulo. O primeiro, negar você mesmo. O segundo, tomar a sua cruz. E o terceiro, seguir os passos do Mestre Jesus. Vamos para o primeiro? Primeira coisa que a gente vê no texto, o que é muito interessante. Enquanto eu estudava, eu me maravilhava. E, irmãos, vocês não sabem o quanto é difícil preparar um sermão. Sabe por quê? As riquezas da palavra de Deus são tão grandes que a sua vontade é de pregar páginas e páginas e páginas e páginas. Eu vejo irmãos que falam às vezes que nossos sermões são longos, né? Meus queridos, vai ler Neemias. Esdras abre o livro assim que o sol nasce. E ao meio-dia ele para de ler as escrituras e todo o povo lia com atenção. Queridos, a nossa vontade é de ficar a manhã inteira compartilhando. É de falar a manhã inteira dessa maravilha da palavra de Deus. Mas, meus amados, primeira coisa que nós vemos nesse texto: nós precisamos negar a nós mesmos. Esse é um discurso que já é completamente contra a cultura. O que nos nossos dias os psicólogos e até pastores dizem: você precisa se aceitar. Onde está a sua autoestima? Nós precisamos resgatar o seu valor. Siga o seu coração. Siga os seus sonhos. Faça acontecer. É isso que a gente escuta diariamente. Aí chega o nosso Mestre Jesus e diz: não, não se aceite, negue-se a si mesmo. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu não sei quantos de vocês já tentaram tirar visto. A gente tentou tirar o visto americano por 3 vezes, né, meu amor? Infelizmente negado as 3 vezes. Eu e o Léo tentamos tirar o visto do Paquistão por 3 vezes também, negados 3 vezes. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas o sentimento é horrível.
você se prepara, você viaja, alguns vêm de outros estados, pagam uma fortuna de passagem, cheio da expectativa, lançam estratégias, jeitos, formas, e aí você chega lá na hora da entrevista, famosa entrevista, e o cara te dá um carimbo dizendo negado. É horrível a sensação de ser negado. Uma sensação de que todo o processo do qual você tanto se esforçou não deu certo. Custos e mais custos. A expectativa de uma viagem que você tinha, que você fez planos e mais planos para fazer. E aí, de repente, vem essa notícia de que você é negado. De que você não foi aceito. Queridos, todo mundo tem uma condição diferente. No mundo nós estamos sobre condições e espaços diferentes. Aqui na nossa cidade nós temos regras, leis que nós precisamos cumprir. Se nós sairmos delas, nós somos então advertidos. Há multas de trânsito que chegam para nós. O fato de você ser negado nesse texto, o que Jesus quer dizer com isso é que você não pode ser o parâmetro. Veja, se você aceita você mesmo, da forma como você é, os parâmetros são seus. Concorda comigo? Se para você está tudo bem, está tudo certo, a vida continua bela, logo, você é o parâmetro de si mesmo. Você estabeleceu as condições das quais você deve seguir. E deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai se negar. Nunca. As grandes brigas de marido e mulher se dão através disso. Eu não consigo me negar, a minha condição é a certa. A minha família me ensinou assim. O meu pai disse que essa é a tradição. Aí vem Jesus e diz: aquele que não deixa pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. Meus amados, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se você se aceita, você dorme abraçado com o seu pecado todos os dias. E uma pessoa que se aceita não precisa de salvador. Ela é o salvador de si mesma. Nós dizemos que nós aceitamos Jesus como nosso suficiente salvador. Essa é a pergunta que eu fiz semana passada para o meu irmão que se batizou. Por quê? Para de tentar se salvar. Você não dá conta. Nega a si mesmo. Nega essa condição que você tem. E alguns ainda chegam cheios de orgulho no peito e dizem: eu dou conta. Eu consigo cumprir os parâmetros da vida. Queridos, Mateus 7, 13 e 14 vai dizer assim: estreita é a porta que leva à salvação. Amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A gente vai ver que em Malaquias capítulo 1, Deus não nos aceita de qualquer maneira. Esse Jesus firmado aí fora, que não tem critérios de avaliação, Ele não ama, porque o amor corrige, o amor direciona, o amor traz de volta aquele que estava perdido. Se eu deixo você como você está, eu estou assinando embaixo da sua perdição. E Jesus não faz isso com a gente, porque Ele nos ama. Em Malaquias capítulo 1 a gente vai ver claramente, os sacerdotes estão oferecendo sacrifícios a Deus. Parece ser alguma coisa boa, mas sabe como são os sacrifícios que eles oferecem? Cegos, animais sem asas, animais mancos. Ao que Deus olha para eles e diz: eu não aceito esse tipo de sacrifício. Eu sou santo, separado. Eu não aceito qualquer coisa que você tenha para me entregar. E quantas vezes nós chegamos tão orgulhosos diante de Deus, entregando o pouco que a gente faz e achando que as nossas obras estão nos justificando. Sabe qual que é o padrão de Deus? Abra sua Bíblia comigo, Mateus 5, 48. Crave esse versículo no seu coração. É um versículo que por muito tempo eu não compreendi. Mas abra sua Bíblia. Mateus 5, 48. Sede perfeitos,
como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é o padrão. Se você dá conta, vem aqui no final, por favor, que eu quero te abraçar, porque você é um novo Salvador, um novo Messias. Mas, queridos, Romanos 3:23 vai dizer que nenhum de nós alcança o padrão da glória de Deus. Nenhum de nós. Os nossos pensamentos são desesperadamente corrompidos. Jeremias vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sproul vai dizer: pecado não é aquilo que nós fazemos, pecado é aquilo que nós somos. Você nasceu pecador. Ninguém te ensinou a mentir, ninguém te ensinou a roubar, ninguém te ensinou a ser egoísta, ninguém te ensinou que os valores devem ser construídos através de si mesmo. Você mesmo os constrói. E se te machucam ou pisam no seu calo, compreendem, meus amados, negar a nós mesmos é o primeiro passo para o Evangelho. Se você não nega a você mesmo, se você não nega a sua condição aos seus critérios, você vai se tornar duas coisas: ou uma pessoa insuportavelmente justiceira, porque a justiça parte de ti, você é a medida das coisas, ou então você vai se tornar um coitadinho. Eu não dou conta, não é para mim. Você vai se sentir culpado, porque é impossível, meus amados, carregar a nossa vida por nós mesmos. É impossível. É por isso que o primeiro passo para a conversão é negar-se a si mesmo. Não se aceite. Não deixe essa conversa de aceitação de si vir sobre sua mente. Não deixa. Os padrões de Deus são santos, mas Ele nunca vem nos acusando. Ele vem nos chamando. Esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque Jesus diz: se você. É assim que começa o texto. O que Jesus está querendo dizer para nós é: eu quero que você venha, mas eu não vou arrombar a sua porta. A entrega é voluntária. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. E a vida vai ter todo um novo significado. Esse é o primeiro passo para ser discípulo. É negar a nós mesmos. Queridos, o resultado de quem se aceita, para terminar esse ponto, é um resultado parecido com o que a gente vê em Salomão. Eu creio que todos aqui já leram Eclesiastes, não? Eclesiastes é conhecido como o livro mais mal-humorado da Bíblia. É um livro depressivo. E realmente Salomão estava em depressão. Mas ele viveu uma vida de aceitação própria, sem se lembrar dos parâmetros de Deus e sem se lembrar do seu pecado. Dinheiro? Salomão ganhava hoje cerca de 13 bilhões de reais por ano. Na nossa contagem, são 666 talentos, 25 toneladas de ouro por ano. Esse era o salário dele. Filhos, construções, o famoso templo de Salomão, do qual ele rouba o nome, porque não era dele para ser chamado de templo de Salomão. Era o templo do Senhor, mas o nome precisa ser carregado. A vaidade precisa ser aflorada. Sabe o que acontece no final da vida desse homem? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Eu conquistei. Eu fui reconhecido. Reis vinham e se dobravam diante de mim. Mas, no entanto, eu descobri que eu não ganhei coisa alguma. Porque eu me aceitei. Eu aceitei os meus parâmetros. Eu aceitei a minha própria condição de vida. Eu não enxerguei os meus pecados. 37 vezes o termo vaidade aparece na Bíblia. 34 vezes é só em Eclesiastes. O homem mais poderoso, que os coaches aí fora se espelham, leem provérbios para ficar rico, não é? Dia inteiro lendo provérbios, as metodologias de Salomão para ter uma vida bem-sucedida. No entanto, ele mesmo diz que não há esperança na vida debaixo do sol. Só há esperança quando nós olhamos acima do sol. Querido, negue-se a si mesmo. Não se aceite. Não se aceite como você é.
E aí tem um outro destino que, graças a Deus, a palavra de Deus nos diz. A gente não só nega a nós mesmos, mas nós vamos para um destino. Qual é esse destino? A cruz. A cruz de Cristo. O Evangelho não nos deixa sem direção. Ele nos aponta a direção da cruz. Eu fico imaginando essas 20 mil pessoas, cerca de 20 mil pessoas, olhando para Jesus, escutando isso. Jesus não tinha morrido ainda para falar de cruz. Então eles devem ter escutado e falado: por que esse homem está falando da morte mais sangrenta e cruel que nós temos nos nossos parâmetros? A imagem da cruz, queridos, para nós é uma coisa muito distante. Não se engane, a gente nunca vai entender na completude o que significa a cruz. Mas para eles chegavam nas portas de Jerusalém e haviam pessoas crucificadas. Então para eles era comum conviver com esse tipo de cenário. E eles ficam imaginando: para seguir esse cara, eu preciso estar daquele jeito, crucificado, ensanguentado, corvos comendo o seu corpo, pernas quebradas. É assim que eu preciso ser? O que será que Jesus diz quando ele fala sobre a cruz? Eu só quero desenhar para você, talvez, que nunca entendeu direito o processo da cruz, para você entender o que era esse procedimento de ser crucificado. Em primeiro lugar, tinha o julgamento e a condenação. A pessoa era trazida a público, diante de todo o povo. Eles zombavam, cuspiam, humilhavam essa pessoa. E aí, então, essa pessoa era sentenciada. Se a sentença fosse a cruz, logo depois, essa pessoa ia para flagelação, aonde com o flagellum, que era um instrumento de cordas, do qual batia nas pessoas, ele era formado por um couro bem fino, e nas pontas, pedaços de ossos e de metais. As pancadas eram tão fortes, que saíam pedaços de carne das pessoas. Quem sobrevivia ao flagelo sofria humilhação e zombaria. Ele era pendurado em meio à praça pública. E as pessoas ali podiam cuspir. As pessoas ali podiam cuspir nela. E ali era onde eles colocavam toda a matéria de zombaria possível. No caso do nosso Senhor, uma coroa de espinhos. Porque eles falavam: não é o Senhor, o Rei dos Judeus? Vestiram ele de púrpura, um tecido fino, e riam da cara dele. Depois da humilhação e da zombaria, vinha a parte de carregar a cruz. Era dado o patíbulo, pedaço de madeira vertical, bem pesado, do qual a pessoa tinha que carregar por um longo caminho. No caso do nosso Jesus, o peso era tão grande e o flagelo foi tão forte que ele precisou a ajuda do Cirineu, Simão, de tão pesada que tinha sido. Depois disso, ele vai até o Gólgota, que é conhecido como Calvário. E nesse Gólgota, eles deixavam a pessoa ao chão, o pedaço vertical já estava em pé, e eles então pegavam pregos de 13 a 18 centímetros e colocavam nos nervos, aonde mais doía no corpo. Cada estaca, um grito incessante de dor. Depois disso, eles levantavam esse homem, pegavam os 2 pés, e aonde se passa o nervo no pé, eles fincavam um prego de 18 centímetros. A forma como as pessoas morriam era por asfixiamento, parada cardíaca. Eles faziam de uma forma que o corpo ficava completamente suspenso. Então você não conseguia respirar. E para respirar você tinha que se apoiar nos pés, puxar o ar. O que eles faziam por vezes, para que o preso morresse mais rápido, era quebrar as pernas deles. No caso do nosso Jesus, não precisou, porque ele já estava morto. Enquanto fazem isso, o povo zomba, joga coisas na sua direção, ri de você. Essa é a morte por cruz.
Não tem nada de belo nessa morte. E eu e você, nós nunca vamos entender. Por mais que a gente pense, por mais que a gente procure, entender o significado da cruz. E aí vem Jesus e diz para aquele povo: carregue a sua cruz diariamente. O que afinal de contas isso quer dizer? A gente chama a nossa sogra de cruz. A gente chama nosso trabalho de cruz. A gente chama a nossa igreja, por vezes, de cruz. Nossa mãe, nosso amigo, nossa condição. Essa é a cruz que eu carrego. Meu amado, nenhum sofrimento que você passe se chegar aos pés do que o seu Salvador sofreu por você. A cruz te é suficiente. O que Jesus quer dizer quando Ele diz: tome a sua cruz, Ele está dizendo: agora que você negou a si mesmo, se santifique. Existe um lugar para pregar os seus pecados. Entenda uma coisa, queridos: antes da cruz, nós tínhamos que carregar o peso do nosso pecado. Não sei quem aqui já leu O Peregrino, de John Bunyan, mas a ilustração que ele passa é exatamente o que nós passamos antes da cruz. Nós vamos carregando os nossos pecados por anos, a culpa por anos, para que de repente a gente veja no alto de um monte, o Calvário, o lugar da nossa salvação. E aí lá a gente pode pregar cada um dos nossos pecados. Sabe o que significa pegue a sua cruz? Significa identifique os seus pecados, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados aos pés do único lugar que é a salvação, aos pés da cruz. Queridos, discipulado não é subjetivo. Nós estamos num tempo em que santificação se tornou performance. Quanto mais bem eu falo, quanto mais elaborado é o meu discurso, quanto mais vidas eu salvo, parece que mais santo eu fico. Não é subjetivo. É você identificar os seus pecados. É você pontuá-los e dizer: mentiroso, vaidoso, glutão, preguiçoso, vaidoso, egoísta, adúltero, ganancioso. É você chegar diante da cruz e ter aonde pregar cada um desses pecados e ir a eles diante do Senhor com confiança e chegar naquela cruz e então martelá-la com o nome do seu pecado. É por isso que a vida com Cristo é bela. É por isso que não há outro caminho a não ser a cruz. É por isso que diante de Deus não precisa mudar a condição de vida para mudar a vida. Tem tanta gente esperando alguma coisa acontecer. Já aconteceu, meu querido. Cristo morreu por você. Ele já se entregou naquele madeiro, naquela cruz. Não há mais nada que você precise fazer, a não ser se apegar com toda a sua força e dizer: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a cruz eu me agarro. E quando você entender essa verdade, talvez a sua vida passe a ser um celeiro de vida para outras pessoas. Porque não é mais sobre você. É sobre o Criador. É sobre o Salvador. Romanos 6, verso 6 diz: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. É a Ele que nós cantamos: Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Seu nome é
precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Só existe alegria na nossa vida, perpétua, que é o que a palavra de Deus nos promete, quando nós nos achegamos ao Filho de Deus. Quando Davi peca com Batseba, meus irmãos, ele se achega diante do Senhor e ele diz: volta a me dar alegria na tua salvação. É só lá que eu encontro alegria, em nenhum outro lugar. A terceira e última coisa que esse texto nos ensina é seguir atentamente os passos do nosso Mestre, porque a gente não pode perder ele de vista. Eu não sei quantos de vocês, há bastante tempo atrás, quando não existia GPS, já tiveram que seguir um carro por um longo caminho, um amigo. E então você dizia a ele: eu vou te seguir. Eu lembro que algumas vezes a gente fez isso como família. Meu pai mobilizava a família inteira para prestar atenção no carro. Não perde de vista. É seta para a direita, para a esquerda, é reto. A gente precisa ver, não pode perder de vista. Sim, tinham obstáculos que vinham no caminho. Tentavam fazer a gente perder de vista aquele que a gente seguia. Mas toda a família estava atenta. Todo mundo estava junto para seguir um único alvo. O alvo de Cristo. E quando ele diz: siga-me, ou siga meus passos, ele quis dizer duas coisas com isso. A primeira: imite exatamente o que eu faço. Queridos, a gente vive num tempo de muita omissão da igreja. Ontem eu conversava e a gente estava evangelizando uma moça que acabou de se converter. E ela fazia muitas perguntas. E ela disse a mim em certo momento: mas a gente não pode olhar para os homens, nem para a igreja. Eu falei: eu não sei aonde você viu isso. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, que nós, a igreja, somos a cidade plantada sobre o monte. Nós somos aquilo que ilumina as trevas e a escuridão. Essa questão que nós falamos, às vezes não olha para a igreja, é porque nós somos tão omissos com seguir a Cristo, que nossos padrões diminuíram tanto, que a gente já aceitou mesmo como as coisas estão. Mas, meus amados, eu não sei você, mas eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu vi ali escrito: santidade é o que eu quero para o ano de 2025. O único jeito de nós sermos santos é nós perseguirmos os passos exatamente de Jesus até tal ponto de chegar como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz: sede meus imitadores. Queridos, eu falo para vocês com toda a coragem do mundo: olhem para nós. Pode olhar. Olha para o Antônio, a forma como ele vive a vida. Olha para o Léo, olha para o Johnny, olha para os seus líderes. Pode olhar. Não numa expectativa de que nós não sejamos falhos, porque nós vamos ser. E deixa eu te dar uma notícia: eu vou te decepcionar. Mas uma coisa você deve cobrar de mim e de todos os líderes e de todos os cristãos: que eles constantemente vejam os seus pecados, avaliem a sua vida, confessem uns para os outros e abandonem. Você é uma imitação de Cristo. E como imitação, você sim pode dizer: olha para mim. Apesar de todas as minhas falhas e dificuldades, olha para mim. Porque eu sigo o meu Salvador e meu Criador. E é Ele quem faz em mim, não eu mesmo. A segunda coisa que Jesus ensina a gente, o caminho a segui-lo, que Ele diz: siga-me, é para onde Ele vai. Amados, Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída
sobre o alto de um monte. Amados, ele também diz em João 14, capítulo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês. A caminhada do discipulado é ter tanto céu como foco, é ter tantas maravilhas divinas dos céus e os prazeres celestiais, que tudo na nossa vida se torna diminuto e pequeno. Para onde você tem olhado? Quando foi que você parou para ver o céu de novo? Contemplar as maravilhas do Senhor? O Salmos 8 vai dizer que Ele desenha as nuvens com as suas próprias mãos. Meus amados, quando foi a última vez que você parou para contemplar? Essa talvez seja uma disciplina espiritual que a igreja perdeu durante os anos. Tanta informação, tanto volume, tanto barulho, tanta gente, tanto passar o dedo para ver mais informação, e a gente fica tão fragmentado, que no final das contas a gente não sabe por que nós estamos depressivos, ou por que a gente não consegue começar e fazer algo, e terminá-la. Meus queridos, pare, desacelera. Eu me lembro quando eu me converti, eu muito acelerado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e o Adriano, um amigo meu, chegou para mim e disse assim: Mateus, engata a primeira na subida, vai devagar, contempla as obras do Senhor ao seu lado, veja as maravilhas do que Ele tem feito. Eu e a Sejana, agora no final do ano, nós fizemos 2 listas, uma das nossas metas para o ano de 2025, mas uma delas tocou meu coração demais, que foi uma lista de gratidão. E aí então eu olhei para a Sejana e falei: meu amor, vamos fazer uma lista de todas as memórias que nós tivemos em 2024. E vamos escrever uma por uma e orar pedido a pedido em gratidão do que Deus nos respondeu. E mesmo aquelas que Ele não respondeu. Ah, amados, uma gratidão subiu no nosso coração, uma alegria incontida. A ingratidão foi embora. As expectativas, cheias de expectativas, diminuíram. As metas de 2025 ficaram mais claras. Porque a meta, no final das contas, virou uma: identificar pecado, confessar pecado, abandonar pecado. Meus amados, essa é a vida cristã. É para isso que nós fomos chamados por Deus. As pessoas gostam muito de Romanos, capítulo 8, né? Todas as coisas cooperam aqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito para sede feitos à imagem do Filho. Qual é a imagem do Filho? Senão um homem ensanguentado numa cruz. Meus amados, Deus quer construir essa imagem esse ano em você. E Deus quer que você construa essa imagem em outras pessoas. Eu me recordo de uma história dos moravianos. Eu já estou finalizando. Eu me recordo de uma história em que, na Alemanha, no século XVIII, 2 jovens escutaram falar de uma ilha na África, que não tinham nenhuma testemunha do Evangelho. E o senhor dessa ilha era muito duro. Ele não permitia que ninguém fosse catequizar essa ilha e os seus escravos. Ao que esses 2 jovens moravianos, eles disseram: o Senhor nos aceitaria se nós nos vendêssemos como escravos a Ti. Aqueles 2 jovens se venderam. E com o dinheiro em que eles ganharam, eles compraram a passagem para ir àquela ilha num navio. E enquanto eles se afastavam cada vez mais de onde a família deles estava, naquela beira daquela praia do porto, a família deles olhava chorando. E esses 2 jovens disseram: não pode ou não vale o sangue do cordeiro imolado a minha vida. O que mais eu posso fazer nessa terra se não entregar tudo o que eu sou àquele que me salvou? Quais são os seus objetivos esse ano? Quais são suas metas? A minha oração é que você queira ser uma imitação de Jesus. É que você enxergue como nunca os seus pecados
E dói enxergar. Esse ano eu fiz um processo de mês a mês ir escrevendo um pecado, pelo menos. Meus amados, como a pregação mente para mim por vezes, ou meu talento. Como ensinar, às vezes camufla dentro de mim as minhas incoerências. Eu descobri em mim vaidade, orgulho. Eu descobri em mim vontade de aprovação dos outros, temor de homens, glutonaria. Eu descobri em mim tantos pecados que me afastavam da imagem do Criador, e eu disse, eu não quero ser como mais as pessoas somente que estão ao meu redor. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ver nas pessoas ao meu redor as características dele e me aproximar. Eu quero ter a coragem do Fábio. Eu quero ter a piedade do Antônio. Eu quero ter a audácia do Léo. Eu quero ter a vontade de buscar o perdão, como muitas vezes eu vejo na vida do Dário e de tantos aqui. Eu quero ver a humildade que eu vejo na vida do Bruno. Eu quero ver a disposição que eu vejo na Mônica. Eu quero ver a excelência que eu vejo no meu irmão. Entendem? Eu quero ver a disposição que eu vejo em tantos de vocês aqui. Eu quero ser mais disposto. Por vezes eu me vi preguiçoso, apático. Meus queridos, nós servimos a um Deus eterno, a um Deus que te salvou, a um Deus que me salvou. Nada mais importa. E para finalizar, eu queria fazer essa pergunta a você essa manhã de novo. Quem é Jesus para você? C.S. Lewis diz que nós temos 3 opções. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. E se ele é Deus, ele precisa virar a sua vida de cabeça para baixo, para que tudo tenha sentido. Se coloque de pé. Eu queria